Leva as almas. Voltamos! Tudo bem. Muito bom. Voltamos, gente, para a segunda temporada do Rainhas do Sabá. Passamos aí alguns meses de hiato para o devido descanso, recomposição de energias, e cá estamos de volta. E para começar, eu vou dar boas-vindas às rainhas. Lua Serena! Oi, Cássia, Petrúcia, oi, Ana Clara. Oi, pessoal, estamos de volta. A gente estava conversando aqui que foram 3 anos ininterruptos. A gente só deixou de fazer uma lua cheia por questões pessoais, mas a gente esteve com vocês aí por 3 anos ininterruptos. Sei que vocês estavam com saudade, estavam falando com a gente, e aí vocês vão voltar, mas a gente precisava desse descansinho. Mas estávamos com saudade, estamos muito felizes de voltar, né? Estamos muito felizes e eu também agora vou dar as boas-vindas à Petrúcia Pinkler. Gente, estou muito feliz de estar aqui de novo. Foi necessária essa pausa para a gente se reenergizar e estamos voltando em grande estilo, não é mesmo? Então, vamos lá dar oi para essa nossa convidada. Voltando em grande estilo com a Ana Clara Citara. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem, e você? Muito bem, muito bem-vinda ao Rainhas do Sabá, segunda temporada. Agradeço o convite das maravilhosas de poder compor aqui com várias rainhas, né? A Ana Clara Citara é graduada em Ciências Sociais, feminista, iniciada na bruxaria e Kaula Tantra. Trabalha com perfumaria sacerdotal e confecção de preparados mágicos. E é guardiã de círculos de mulheres. Compõe o projeto Bruxas Profanas como professora de magia. É sacerdotisa do Coben Sibila e desenvolve trabalhos voltados para uma espiritualidade política, de desenvolvimento, união e emancipação das mulheres. Hoje nós vamos falar com a nossa convidada sobre bruxaria herética, mas antes disso, Ana, conta um pouquinho para a gente sobre o seu caminho. Bom, Cássia, acho que meu caminho foi de muitas mulheres por aí, né? Que ao longo da adolescência passou por essa negação do cristianismo. Eu fui crismada, batizada, crismada, todas essas coisas, né? Na igreja. E acredito que a minha adolescência foi essa negação e de entender a espiritualidade para além, né, do que as religiões hegemônicas faziam, falavam, né? E com isso eu acabei conhecendo amigos que eram da astrologia, bruxaria, enfim. Só que ainda assim eu ficava nessa questão do agnosticismo, né? Só que com o tempo foi passando, eu fui percebendo que, né, o que que é esse agnosticismo. E daí eu fui trazendo mais para minhas práticas e para os meus caminhos os estudos solitários de magia natural, né? E com isso acabei chegando aqui em São Paulo, dentro da Faculdade de Ciências Sociais, por mais contraditório que pareça, foi quando eu realmente falei, não, agora chegou o momento de eu buscar grupos, né, para entender melhor um pouquinho de tudo isso. Então, eu já passei por neo-xamanismo, um grupo de neo-xamanismo nepalense, estudo com plantas de poder, com ayahuasca, daí também que vem esse trabalho, né, dos preparados mágicos, que vem muito desse meu estudo de magia natural, né, de perfumaria e tudo mais. E através desses grupos eu acabei literalmente conhecendo o meu caminho, né? Eu brinco que a ayahuasca, que foi, acho que uns grupos de ayahuasca que eu participei durante alguns anos, foi o que realmente me mostrou os dois caminhos que eu brinco que eu sou agora. Um pé meu é na bruxaria, né? E outro pé é no tantra. Então, ao longo desses anos, eu fui me aprofundando cada vez mais dentro da bruxaria, primeiramente solitariamente, né? Até que eu fui compondo alguns grupos de mulheres e criei os meus grupos. E concomitante a isso, eu fui fazendo esses estudos sobre Tantra e cheguei a me iniciar numa tradição do Tantra, que é chamada Kaula Tantra, que é uma tradição de mão esquerda, né? Então, atualmente eu sigo essas duas vertentes, assim, né? Muito legal. Conta pra gente o que é a bruxaria herética e como você chegou a essa nomenclatura para significar o seu trabalho. Bom,
Esse nome, na realidade, ele surgiu no texto que eu fiz para a revista Aquelarre, né, que foi feito, organizado pela Gilmara, né? E o texto que eu fiz era o Manifesto Ritual das Bruxas Heréticas. E como o meu trabalho, ele é todo voltado para esse resgate da história das deusas e das mulheres, é inevitável compreender como as religiões abraâmicas foram e ainda são responsáveis pelo ocultamento das deusas e por diversas violências que nós mulheres sofremos até os dias de hoje, né? Então, os meus grupos, eu trabalho muito com essa busca pela libertação dessa cosmovisão cristã, né? Desse moralismo, da culpa, da vergonha, do pecado original, dessa necessidade da gente ser mulheres boazinhas, né? É, e também acabo trabalhando essa destruição dessa ideia famosa de que a gente tem que ser uma mulher e uma bruxa boa, né? Porque ainda que a gente esteja da bruxaria, que a gente seja bruxa, que sejamos mulheres que estamos buscando religiões menos patriarcais, a gente não está livre dessa cultura judaico-cristã, né? Então, a nossa cultura ocidental é totalmente baseada nessa cosmovisão e nesse pensamento dualista, nessa eterna guerra do bem e do mal, de Deus e diabo, né? E isso atinge a gente de formas inimagináveis e independente da nossa religião, né? E daí tem alguns anos já que eu estou observando um movimento que daí talvez vocês possam dizer um pouquinho mais também do que vocês estão vendo, que é esse movimento do cristianismo que antes perseguiu e demonizou diferentes culturas, diferentes grupos sociais que eles acabaram denominando como pagãos e como hereges, né? Agora está sutilmente adentrando diferentes sendas espirituais com essa ideia de que, não, Jesus era bom, o problema são os fãs, né? E, bom, se antes essa colonização ela foi pela violência, pela proibição, pela destruição de culturas, de povos, agora ela está se introduzindo, se adaptando e transformando religiões e espiritualidades, né? Que dentro dessa tradição cristã seriam e são heréticas, né? Então a gente vê aí Madalenas no cacau, Jesus no daime, altar de Hecate, Jesus do lado, e isso para mim é uma nova forma de colonização que a gente precisa ficar atenta, né? Porque, na realidade, a gente não é só criatura da nossa cultura, a gente também cria ela, né? E por isso que eu fiz esse texto e trouxe essa reflexão para que a gente lembre a história da bruxaria, né? Tal qual, porque a bruxaria tal qual como a gente conhece hoje é intimamente vinculada à demonização e à perseguição de mulheres, de outras religiões, de tudo aquilo que é diferente e que destoa dessa cultura, né? Então, para mim, no seio da criação da bruxaria está a heresia, né? E mesmo grupos pagãos que foram cristianizados e tiveram que sincretizar suas práticas, né, a essa cosmovisão cristã, não fizeram de uma forma natural, orgânica, onde duas ou mais culturas se mesclam e se transformam naturalmente. Eles fizeram porque não tinham escolha, porque o cristianismo saiu dominando territórios, dominando povos, e foi se tornando uma religião cada vez mais hegemônica através dessa imposição, né? Ou seja, ainda assim a gente está falando desse mesmo movimento de colonização e de dominação de povos através dessa imposição de uma cosmovisão de uma religião específica, né? Porque se a sua religião é perseguida, você não tem opção, a não ser se adaptar ou bancar a perseguição que muitas vezes vai valer a sua própria vida, né? Então, essa reflexão, inclusive o próprio Bruxas Profanas, surgiu também com a intenção de trazer a história das mulheres, das deusas, da bruxaria, para que a gente possa saber de onde a gente veio, né? Onde a gente está. Porque sem saber a nossa história, a gente pode repetir os mesmos erros. Sem saber a nossa história, a gente pode estar praticando bruxaria, que na realidade parece práticas que são mais antigas, assim, no sentido de retrógradas, né, do que realmente libertadoras para nós, né? A gente pode estar repetindo toda uma cultura e uma visão de mundo que não representa o que a gente entende ser a bruxaria.
né? E, na realidade, esse termo bruxaria herética, eu nem pensei num sentido de uma definição fixa do meu tipo de bruxaria, né? Mas eu pensei isso como uma reflexão, para a gente lembrar todas nós que ser bruxa é ser herege, né? É ir contra essa cosmovisão cristã que separa e que demoniza o divino da natureza, do corpo, do gozo, que separa o mundo entre o bem e o mal, que tudo que é diferente é fruto do diabo, né? E que a gente precisa urgentemente falar sobre isso, aprofundar esse debate e aprofundar nossa prática também para evitar que esse neocolonialismo cristão não deturpe a nossa história. Vou aproveitar esse gancho que você deu para perguntar para as meninas, é, se vocês acham que a bruxaria é herética em sua natureza e se existem práticas que vocês realizam e consideram heréticas, começando com a Petrúcia. Eu acho que a bruxaria é herética na sua natureza, né? Então, eu acho que até é uma. Tudo bem a gente usar hoje dizer bruxas heréticas, porque parece que não, porque está tão em tudo a bruxaria hoje, está tão pop, que parece que é do mainstream, né? Que eu tenho, vou lá, vejo uma coisa, ai, deixa eu ver uma bruxinha para me ensinar. Ai, tem uma lua cheia, deixa eu ver quem é que tá falando sobre o ritual de lua cheia, deixa eu copiar e fazer um negócio. Pessoa que não tem nada a ver com o assunto e nem me reflete sobre nada disso. Então, eu acho que é importante trazer essas reflexões, porque as pessoas acham, eu vou fazer uma coisa que choca, eu vou fazer uma coisa de bruxaria. Só que o que é chocar também? Que é a ideia de ser o herético. Eu estou caminhando fora daquilo que é a norma. A Ana trouxe muito agora a questão bem da religião e das religiões abraâmicas com as suas opressões. Mas existem outras coisas que a bruxaria também provoca, que são contra visões políticas e econômicas, que nós estamos dentro desta bolsa dominante. Eu sempre, quando dou aula e falo com meus alunos, eu digo, a gente está no líquido amniótico da cultura judaico-cristã. Então, a gente tem que o tempo todo sair fora desse líquido, porque tudo é permeado e tudo é dividido, e a gente conhece um monte de pagãos com preceitos super cristãos na sua forma de ver o mundo, na maneira de dividir as coisas. Não, isso não pode, não, isso não devemos. Mas de onde vem esse pensamento? Do cristianismo e no Brasil do espiritismo, que é cristão e está muito entremeado na cultura. Mas eu queria só trazer aqui que nós também temos que focar e trazer uma questão que é relacionada à política e economia, porque dentro deste monoteísmo, nós temos um monoteísmo econômico que tudo é neoliberal. E aí tudo é responsabilidade sua. Se você não é um sucesso e não faz tanto dinheiro, só depende de você. E essa crença está matando as pessoas. E nós todas sofremos isso. E muitas de nós bruxas somos empreendedoras, porque a gente sai para fazer atendimento, para criar poções, para dar aula. Então nós não somos CLT. Então nós somos empreendedoras neste mundo neoliberal em que a gente atende as pessoas das 6 da manhã à meia-noite nos WhatsApp da vida, porque também estamos dentro de uma outra bolha que é o produtivismo. Então, se a gente é para ser ético mesmo, eu ando nessa reflexão, então essa conversa está muito boa para mim nesse sentido, de que maneira eu também consigo, porque ok, já fiz a dissociação da questão religiosa. Como é que eu consigo ir contra esta outra coisa opressora que também é uma religião? Que também estamos todos indo assim e seguindo dentro desse sistema, e de que maneira a bruxaria me ajuda a sair fora desse sistema. Porque bruxaria, inclusive, não é ficar produzindo, é parar, contemplar, ouvir, sentir, né? Então eu acho que mais que nunca, talvez, a gente tenha que recuperar toda essa ideia do herético contra essas grandes regras que estão nos empurrando goela abaixo e que a gente pega como se também fosse nossa. E talvez a gente não esteja vendo por estarmos tão mergulhadas. Eu tenho pensado muito sobre isso. Não sei o que vocês, enfim, tá aí, né? Vamos ver o que é que a Lu Maravilhosa essa acha. reflexão. Inclusive porque quando a gente vai pensar na história do capitalismo,
que eu gosto às vezes de chamar de capitalismo, né? É, ela está muito ligada à, à evolução e ao boom, digamos assim, que da Igreja Católica barra cristianismo. E as duas são meio parceiros. Eu acho os dois meio parceiros, sabe? Como se a religião oficial, no Ocidente, né? Vamos colocar assim, né? É como se o grande parceiro do capitalismo fosse o cristianismo e lá no começo mais a Igreja Católica, né? Porque e depois a protestante, né? Depois as religiões protestantes elas dão um grande esteio justamente para esse pensamento, né, Petrúcia? Do trabalho, de precisar trabalhar muito, de conquistar coisas, né? É muito forte. E tudo que vem junto, relacionado ao apagamento de mulheres, o apagamento de mulheres na história, né? Dos momentos nos quais as mulheres foram importantes na história da humanidade, do apagamento da mulher que hoje a gente chama de bruxa, né? Que era aquela mulher parteira, que era aquela mulher que cuidava da sua comunidade com ervas, né? Enfim, e oraculista e uma série de coisas, né? Que era ali a médica, né? Praticava a medicina natural, né, ali nas suas comunidades, todo esse apagamento ele está muito próximo, né? Então eu acho que o cristianismo mais o capitalismo está extremamente ligado a esses contextos que vocês estão falando e são completamente contrários ao conceito de bruxaria herética, né? Lua, o Só para que que colocar você mais uma coisinha, acha? até porque ela estava falando de trabalhar com círculos de mulheres, e mulher menstrua, e a gente menstrua e tem que seguir o mesmo pique de trabalho sempre, não Nossa, pode com parar. certeza. Então, essa Sim, também é parte da maneira de oprimir a gente, de nos botarmos no brete. com certeza. Bom, eu acho que eu concordo totalmente com o que vocês falaram, e eu acho que eu colocaria mais um ingrediente aí, que é o próprio fundamentalismo científico, né? Que também adentrou aí a bruxaria, então, porque os deuses são manifestações psicológicas e tão somente arquetípicas, mas entendendo o arquétipo também de uma maneira muito restritiva e equivocada. E aí, assim, todas as manifestações metafísicas são desconsideradas, muitas vezes, inclusive, por pagãos ridicularizadas, né? Todas as visões. E aí, quando eu digo isso, também não estou dizendo que. E aí, obviamente, a gente, enquanto pessoa, a gente não deve ser negacionista científico, mas também não fundamentalista científico, né? E eu acho que isso também, a bruxaria herética, acho, respondendo a sua pergunta, Cássia, acho que toda bruxaria é herética, por natureza também, concordo, mas acho legal você trazer essa bruxaria herética exatamente pelo que a Patrícia trouxe, de mostrar um pouco qual é que é dessa pessoa, porque hoje a gente tem muito isso, assim, a bruxinha TikToker, a bruxinha instagramável, então o super bruxo poderoso, mas que não acredita na existência de, sei lá, do que é metafísico, né? E você não acredita. Então, às vezes, assim, vou fazer um ritual lindo para uma divindade, então fica aquela coisa totalmente perfumaria, mas na real mesmo, a pessoa não acredita naquilo, é porque ela já vestiu tanto aquele personagem internetico que não tem mais como ela sair, até porque o capitalismo está aí e ele ganha dinheiro com isso. Então, não tem como a pessoa sair do personagem. Né? E aí ele fica preso nisso. E aí, para angariar mais pessoas, eu vou usar um termo que a Petrúcia trouxe no Rainha do Sabá. Ele tem que fazer uma bruxaria mais palatável. Daí ele tem que dizer: não, nós não somos contra Jesus, imagina, nós somos contra o que é intolerante. Não, nós não somos contra cristãos, nós não somos. Não. Então, toda hora a gente tem que ficar mostrando e dizendo: olha, mas eu sou legal. Olha, né? Mas, pô, deixa eu viver. Goste de mim, compre de mim. Né? Então, eu acho que é bem legal a gente falar disso, assim, é, porque é o que a gente vê e vive todos os dias. Se eu Lua. pratico alguma coisa herética, diga, Petrus. Eu não, só estou pensando que o que você está trazendo
a bruxaria herética na sua essência, mas hoje a bruxaria não parece muito herética. Não é mesmo? É uma bruxaria, sei lá, que fez harmonização facial, uma coisa assim, sabe? Não é? Maravilhoso. Eu vou É, aproveitar esse ensejo, deixa porque eu só isso te tem muito a responder ver. uma coisa, Cássia, Ah, pode ser, vai lá. com relação à prática, né? Você perguntou se a gente pratica. Eu Sim, acho que a prática da bruxaria em si, as práticas, elas são heréticas, algumas mais, outras menos, mas elas são, gente, né? Então, quando a gente faz que seja lá, sei lá, uma meditação para se conectar aos fluxos da natureza, isso é completamente herético, porque a igreja ela é totalmente contra isso. Quando a gente fala do nosso sangue, que a gente menstrua, quando a gente trabalha com sangue, quando a gente trabalha com morte, que a gente nunca a gente não sinta, não chore os nossos mortos e não se revolte, não tem uma série de questões, a gente tem, mas a gente também entendendo os fluxos e fluindo nesses fluxos, a gente também se conecta até para entender sobre a morte. Eu não gosto muito de falar assim, não, para celebrar a morte. Não é celebrar, mas é para entender, para extrair sabedoria dos mortos, da morte, de deuses e seres que são profundamente sombrios e difíceis, e que quando eles estão perto da gente, as coisas se tornam muito sombrias e difíceis. Então só que a gente não divide em bem e mal. Então a gente fala, caraca, mano, essa deusa aqui tá com esse aspecto muito sombrio aqui, o que ela quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? Então eu acho que a nossa prática, no geral, ela é herética por natureza, Cássia. Eu posso sem fazer só dúvida, um Lua. adendinho também? Por favor. Porque eu acho assim, tudo que a gente. Esse sabá tinha que ser vários, porque olha, é pano para manga. Mas basicamente, tanto a colocação da Petrúcia quanto da Lua, quanto essa questão do capitalismo, né? Da gente transformar a, a bruxaria num produto, numa mercadoria, de esquecer essa essência dessa conexão com a natureza, que é uma conexão com outro tempo, com outra cultura, com outra forma de viver o mundo, ela realmente está ligada a esse processo do início do capitalismo. Né? Porque o processo do início do capitalismo ele está ligado ao processo de perseguição às bruxas, né? Ali existiu uma mudança na nossa relação com a terra, né? Então, todo esse processo veio com a expropriação das terras e do êxodo rural. Então, o processo de perseguição às bruxas também era um processo de perseguição às comunidades rurais, né? Que vão defender uma forma de vida que não é compatível com o tempo do capitalismo, né? Com o tempo do lucro, da acumulação. Então, realmente, a gente precisa ser, às vezes até exagerando ali, né? Falando que a bruxaria é herética, né? Porque a gente tem que lembrar que ela é por si só isso, né? Um adendo também com relação a isso, e se a gente for pensar também no desenvolvimento da medicina, da ciência, e principalmente da medicina, né? Então, houve um momento em que a igreja odiava a ciência, porque a igreja, ela tinha toda uma visão de implantar uma superstição e um padrão do medo gigantesco, então eu não gostava de nada que fosse científico, só que a igreja odiava mais as mulheres, vamos falar a verdade? E aí se une com a academia, né? E aí vai dizer, toda mulher que ousar tratar com ervas, a ser parteira, vai sofrer as consequências. Então tem que fazer medicina. Só que só podia fazer medicina quem fosse homem. Daí a gente vê tudo que aconteceu, né? E não pode bruxaria, mas pode esses estudos aí desses magos aí, do ocultismo. Porque os magos nunca foram perseguidos por serem hereges. Homens Meninas, até foram, mas os magos que estavam lá fazendo os grimórios dentro da igreja, vocês comentaram, a gente já teve aqui alguns comentários falando sobre essa questão da estética hoje na bruxaria e como as redes sociais elas acabam trazendo uma certa abrandada nessa estética, né? Numa estética de bruxaria. Então, vocês acham que nesse aspecto existe uma tentativa de limpar a bruxaria? Começando com a Petrúcia.
se essa mudança na estética é uma tentativa de limpar. Eu, eu acho que eu vou repetir a palavra que a a Lua falou que eu disse em algum momento. Eu acho que tornar palatável torna vendável, né? E é impressionante que tudo onde se pode, onde há interesse, há chance de fazer dinheiro. Então vamos fazer isso crescer, né? Produtos orgânicos temos em todos os lugares, né? Grandes redes têm produtos orgânicos, porque viu-se que podia fazer dinheiro em cima disso. E assim, portanto, temos todas as questões de livrarias bem, editoras bem comerciais também fazerem livros sobre magia e bruxaria, porque estão vendendo. Todo mundo quer programa ligado a isso. Agora, essa curiosidade é uma curiosidade que está conosco desde sempre, tanto que horóscopo é uma coisa da magia que permanece em jornal até os dias de hoje. Foi uma das maneiras de permanecer. Muita gente rima, muita gente vai lá e lê. Se permanece porque tem leitores que exigem que aquilo esteja lá, né? E é uma maneira de sobreviver algo da magia na vida das pessoas, essa história de saber o signo e acompanhar o horóscopo, mesmo antes de mídias sociais. Revistas já tinham também falando desse tema, sempre houveram publicações e questões do interesse que tornavam mais popular e acessível para as pessoas. Tem uma revista que foi das coisas que me introduziu na bruxaria, que é uma revista Capricho, com previsões para 1974. Isso é de antes de eu nascer, e eu achei em casa quando eu era criança, e que era da minha mãe. E lá eu li sobre os signos, eu li aprender grafologia, aprendi a botar carta de baralho para ler a sorte. Aprendi. Gente, eu vou tirar foto dessa revista e vou postar, porque eu tenho ela até hoje guardada, é uma relíquia minha, assim. Nossa, E demorou. né? Tipo, tá aí desde aquela época. E a informação que tá lá é excelente. Eu leio hoje, gente, que revista boa, né? E foi das minhas introduções quando era pequena, ensinava numerologia. Aí eu lá com a minha letrinha de 8 anos de idade, escrevendo a numerologia de cada um, o pai, a mãe, o irmão, para entender qual era o número com o nome de cada um. Eu tava lá fazendo cálculo. Então, isso sempre houve o esoterismo. Agora, a gente pegar, mas não se falava em bruxaria. Era esotérico, magia, né? Coisas, mas acho que colocar o bruxaria, porque talvez a gente está sentindo uma necessidade maior de chocar, de dizer que a gente faz alguma coisa diferente, talvez. Eu não sei muito bem onde é que vem isso, mas eu acho que a nossa estética é muito boa também, né? Então, e se nós estamos trabalhando com imagem, gente, faz favor, né? Tipo, que coisa mais linda você ficar mostrando altares, fumaças que sobem, iluminação à vela, né? É sempre uma coisa muito imersiva, assim. A gente praticamente habita e faz os nossos rituais como é que chama aquelas instalações artísticas? É isso que acontece, né? São grandes cenários para conduzir o estado que a gente quer. Então, eu acho que como a gente está numa era de aparência, isso também chama muito a visão, né? Mas tinha disco vendido nos anos 70 com o Alexander gravava LPs com rituais e iniciações, Verdade. sempre houve um interesse, sempre tinha alguém. O Alexander era muito conhecido por querer fazer a bruxaria muito pop, aí ele aparecia com chifres, ele aparecia com isso, ele gostava de causar e chocar, e ser Lavei uma... também, né? No meio dele, né? Mas Sim, é mais ou sim, menos da sim, mesma época, lavei. né? Mas aí aí puxando ainda mais pesado de acordo com o entendimento normativo, né, que é o satanismo. Mas enfim, eu acho que sempre houveram bruxos que se destacam e usam da estética para provocar, para criar alguma coisa, né? No Brasil a gente tem Paulo Coelho, né, que fazia música junto com Raul Seixas e o estético de Paulo Coelho e a no Jô Soares da Helenita. entrevista, bruxo, mas trabalhava com cristianismo, era uma bruxaria com gnosticismo cristão, né? E isso também era muito comum até os anos 90, assim, no Brasil, super comum misturar essas coisas que vêm da alta magia, que também faz muitas vezes isso, né? Então,
Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas estava a questão da estética. Então, eu não sei, acho que isso é mais antigo do que agora, mas agora, claro, como tudo explode, talvez seja mais ainda. Uma coisa que eu penso é que eu não vou dizer que são todos, porque, assim, obviamente, tudo, nada é, né, 100%. E eu vejo, observo que algumas bruxas, alguns bruxos, mesmo tendo muito seguidor, por exemplo, em Instagram, eu não posso falar do TikTok porque eu não tenho TikTok, então posso falar do Instagram, né? Mas eu vejo que algumas pessoas, mesmo tendo muitos seguidores, mais de 100 mil seguidores, enfim, elas ainda carregam uma certa bandeira do paganismo, né, da bruxaria mais ligada aos deuses antigos, né, enfim, fora do cristianismo, né? Mas eu tenho uma teoria também de que para você fazer disso algo muito grande, no qual, como a gente falou agora, tem muito lucro e tem às vezes até a pessoa vive disso e é extremamente bem-sucedida, em alguns casos para chegar-se a esse ponto, você precisa abrir concessões, né? Às vezes não é nem o que você pratica, mas você abre concessões para que você possa alcançar mais pessoas, porque o seu objetivo ali é monetizar aquilo de uma forma, né, além, né, digamos assim. E aí eu acho que aí é o que eu acho que é o problema, né? Que às vezes pessoas que têm práticas muito interessantes, pessoas que têm propostas muito interessantes, não chegam nem perto da popularidade, do engajamento e das possibilidades que outras pessoas têm, justamente porque elas abrem concessões. Então, vai entrar nessa coisa de que todo mundo pode ser bruxo, né? E que se você quer ser bruxo e você é cristão também, tudo bem, né? Enfim, e outras coisas mais, né? Que aí, enfim, fica de repente para outra pergunta, que tem algumas perguntas aqui ainda que eu vou fazer, mas eu acho que entra muito para esse lado, então acaba realmente dando uma limpada, né? E aí, já jogando aqui uma próxima questão, também tem o outro lado, que é uma estética de um ideário de bruxaria dark, muito relacionado com uma estética mais sombria, né? Fotos de altar com vela preta, vela vermelha, crânios, que seria o contrário dessa bruxaria lilás, né? E branquinha, né? Enfim, tons pastel. O que que vocês acham desse movimento? Vocês acreditam que as pessoas, no geral, entendem o que essas coisas realmente significam, essas coisas que elas usam ali para deixar no altar? Vou começar com a Ana. Bom, eu acho que assim, que nem que a Petrúcia falou, né, sobre essa questão da estética. A bruxaria, a magia, ela é uma arte, né? Então ela vai ter esse impacto estético, é buscado isso, essa imersão que a gente busca, a gente traz com esses elementos externos, com tudo que a gente organiza, para que a gente sinta determinados efeitos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a estética ela é importante na bruxaria, mas ao mesmo tempo eu entendo que esse processo de limpar a bruxaria não só tem a ver com essa questão do capitalismo, mas o seu grande parceirinho ali, né, que é o cristianismo, né, junto com esse patriarcado, essa tríade maravilhosa, né, que vem querer dizer qual é a moral vigente, o que que nós devemos fazer, o que que é valorizado, o que que é o bem, o que que é certo, o que que é errado. Então, a gente passa por esse processo, sim, né? Eu vejo que hoje em dia, quando a gente tem que expandir para vender, e algumas pessoas acabam cedendo um pouco mais para vender, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, existe também as pessoas que não percebem essa crítica, não percebem essa cosmovisão cristã, patriarcal, capitalista, incutida dentro da própria bruxaria, e replica aquilo sem nem perceber, né? Sem nem perceber que está se limpando. E daí vai. Eu trabalho muito com deuses sombrias. Então,
as mulheres chegam com medo, mas muito medo, não é aquela questão assim, normal, vamos dizer assim, aquele medo saudável. É muito medo, é muito tabu. Elas têm medo de colocar a mão na massa, né? Tem questão de se sujar de terra, de sangue, de lágrima, de gozo, né? Então tem muito a ver com essa reflexão que eu trago sobre essa nova forma de colonização dos nossos corpos e mentes. Então é uma ressignificação dessa moral, desse padrão branco, cristão, que está se perpetuando com novas roupinhas, agora com o chapeuzinho da bruxa, né? Então, como o cristianismo, as religiões abraâmicas disseminaram essa perspectiva dualista do mundo, onde a natureza, o corpo é profano, e a consciência, a mente, o céu é sagrado, o etéreo é o melhor, né? Que tudo que é diferente e que não representa o bem para eles se entende automaticamente como mal, como ruim, como sujo, como profano. Então, eu vejo que isso é o resultado desse processo de dominação também, né? E principalmente de uma bruxaria que não se pensa, que não se percebe, que não conhece a própria história, né? E por isso não lida com as consequências daquilo que está semeando, né? Então, por outro lado, tem essa questão que você trouxe também, que é essa estética, esse ideário dessa bruxaria dark, trevosa, né? Com essas fotos de altar e vela preta e essa pompa toda, porque eu ainda acho que é uma manifestação desse pensamento dualista. A bruxinha boa, a bruxinha má, né? A bruxinha da luz, a bruxinha das trevas. Então, a gente está programado, a gente foi criado nessa constituição dualista, em que a gente está constantemente reproduzindo isso. Se eu sou isso, eu não sou aquilo. Se as divindades que se aproximam de mim são da morte, quem será eu para falar com Afrodite, sei lá, com outra divindade que seja sombria, que não seja sombria, né? Então a gente acaba se encaixotando nessas caixinhas. Então eu acredito que a princípio, principalmente no começo do caminho, a gente trabalha com antagonismo, né? Tanto que eu não gosto muito de entender minha bruxaria como herética, falar bruxaria herética como se fosse uma nomenclatura, porque a bruxaria não é refletida no cristianismo, né? Mas ela é herética porque tudo que o cristianismo não quer que eu seja, eu sou. Então, às vezes a gente começa a destoar dessa norma social através dessa negação do padrão, né, dessa cultura vigente, até que a gente entenda o significado disso de verdade. E que é importante resgatar isso, conversar sobre a morte, sobre esses temas que os deuses sombrios trazem, sobre esses mistérios de vida e morte, principalmente integrar eles, né? Porque a vida e a morte não estão separados, isso é uma visão dualista, né? Tudo está acontecendo aqui num tempo que não é esse tempo linear que é ditado pela ciência. Então, eu acho que essa estetização da religião está sendo, sim, intensificada ao longo dos anos por causa da nossa estrutura social, né? Porque a gente está cada vez mais trabalhando com isso, entendendo a bruxaria também como ofício, e isso envolve ônus e bônus, né? A gente tem que bancar quem vai querer criticar, quem vai querer colocar o dedo na ferida, dificilmente vai crescer, né? Como você disse antes, não vai crescer, é que nem quem resolve ceder a essa pressão, né? Vai sim ter pessoas que vão estar criticando, que vão estar desgostando, que vão estar falando ali, que vão estar se ofendendo, sem nem entender que isso, né? Cada um faz o que quiser com a própria vida. Então, chegou a rede social, esses marketing, esses gurus de marketing, né? Esses arquétipos que a gente tem que seguir à risca para vender nosso trabalho. Então, infelizmente, a bruxaria está passando por esse processo em que está cada vez mais sendo transformada numa marca, né? E marcas não comportam contradições, não comportam camadas de profundidade, né? E isso é algo que a gente, como comunidade, tem que começar a refletir para que a gente possa ultrapassar entender a importância da estética, mas ultrapassar os estereótipos, né? Porque ao mesmo tempo que tem a galera que quer, eu quero ser radical, eu sou diferente, isso faz parte também, né? Um pouco. Ainda assim, eu acho que é uma oportunidade da gente se abrir para assuntos que são tabu,
para energias que são tabu, né? Mas para isso é necessário mais uma estética. Eu, particularmente, uso isso como um recurso de aula, um recurso didático, né? Porque eu acho super engraçado que várias alunas minhas, elas criam uma imagem, um estereótipo de quem eu sou, né? Porque elas me veem mais no ritual e tal. E daí elas se surpreendem quando eu demonstro que eu não sou um estereótipo, eu não sou uma marca, né? Eu cultuo deusas sombrias, eu gosto de preto, também gosto de deusas luminares, né? Eu também faço vozinha bizarra com os gatinhos, mimimi, né? Eu saio de vestido verde com sandalinha de couro. Eu curto rock, mas também posso estar lá no forró. Então, é trabalhar, lidar com essas contradições nossas, que na realidade é a nossa diversidade, né? E é importante a gente poder brincar um pouco com isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com a bruxaria, porque a gente começa a se perceber cada vez mais complexas, mais profundas, né? É muito mais do que um estereótipo, que ou você é isso ou você é aquilo, e principalmente muito mais do que um branding, né? Nada disso vai demonstrar o que de fato é essa nossa diversidade e entender que essa diversidade também é uma libertação, né? Maravilhoso. Sua fala é maravilhosa. Lua, que tal? Ai, gente, que outra coisa. Eu acho, várias coisas para a gente Vamos sair pensar, meio né? troncha desse rainhas, hein? Porque assim, né? Uma coisa que eu não sei vocês, eu acho que vocês devem dar risada por dentro, assim, também, quando eu escuto a pessoa falar assim, nossa, porque agora a bruxaria virou moda. Gente, eu escuto isso desde que eu comecei a praticar bruxaria. A bruxaria sempre esteve na moda, essa é a realidade. Sei lá, as pessoas, seja porque faz parte, sei lá, de algum processo da vida dela, que ela vai, bebe um pouquinho, depois ela vai embora, ou aquelas que realmente, sei lá, tem um lance ali com a coisa, mas isso sempre existiu, né? Então, sempre existiram e sempre existirão pessoas que se sentem atraídos por isso, até porque, como vocês muito bem disseram, a nossa estética, meu bem, é babadeira, né? É bonito, seja a bruxinha lilás que a Cássia trouxe, seja a bruxa trevosa, entendeu? A estética da bruxa, e eu acho que isso tem muito a ver com o feminino, e por isso que também é muito odiado, e querem dominar, e querem ditar como tem que ser, né? Tá muito ligado ao selvagem feminino. A bruxaria, ela tem isso, não tem como, ela tá muito atrelada a isso. E talvez por isso que tenha muito essa vontade de controlar, de dizer como deve ser, como não deve ser, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, eu penso muito nisso. Agora, houve booms. Então, teve aquele boom, a Petrúcia trouxe o Alexanders, né? Então, sempre teve aqueles somos uma contracultura, né? Nós estamos contra o que está se estabelecendo. E que, por mais que a gente possa tecer críticas, como bem disse a Ana Clara, também sei lá, contribuíram de certa forma para que a gente chegasse, a gente passou, olha que cara esquisitão ali com os chifres, peladão, uau, deve ser interessante isso, né? É, então, e eu acho que com os movimentos feministas, eu acho que a bruxaria ela ganhou uma popularidade porque aí toda mulher é bruxa, né? Aí tem isso assim, não, você é bruxa, porque toda mulher é bruxa, toda mulher é feiticeira, né? E tal, né? Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, somos as netas das bruxas que não puderam queimar. E tudo isso tem sua importância, na minha opinião, com relação à massa, com relação ao chamado e tudo mais. Só que nada disso, de fato, é o caminho, né? São ferramentas que eu acredito que o próprio caminho utiliza para chamar suas filhas. São ferramentas. Isso não é o caminho. Como não é o caminho, essa bruxaria clean, ai, 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 bonitinha, fofinha que aparece no Instagram, mas também atrai. Como também não é a bruxa super dark que bota lá a vela preta com os negócios assim, mas também é ferramenta porque alguém vai se sentir atraído. Então são formas de linguagem e eu acho que os antigos eles vão instrumentalizando tudo isso. E o que tem que ser? O que eles o que esse povo doido aí tá gostando agora? Ah, então tá, é a bruxinha dos cristais, não sei o que lá, blá blá blá. Tá bom, então, vai lá, filha, vai lá.
Só que nesse caminho também entra todas essas questões, essas baita incoerências, né? Vem essa questão do próprio capitalismo e se confunde o que realmente é o caminho com tudo isso, ao ponto de das pessoas muitas vezes assim, vou dar um exemplo da minha vivência. Eu deixo as pessoas do meu clã tirarem foto antes e depois do ritual. Durante o ritual não é para tirar foto, gente. Durante o ritual é para fazer o ritual. Pode, mas às vezes tem certas coisas que não é para divulgar. Pode, você quer tirar foto, você pode guardar para você, mas não é para divulgar. Porque é muito sagrado ali, tem coisas que não são. Fotos são portais. Tem coisa que não é para tirar foto, não é para filmar. Tem coisa que só vai ficar na memória de quem estava lá, e assim é. Ai, mas a gente fica se comendo com os mistérios antigos, né? Que se perderam. Não se perderam, porque aí é que tá o caminho mesmo. Quando você vai viver, e te revela as coisas que tem que ser reveladas. E você não vai postar no Instagram. Você pode soltar coisinhas. E aqui, eu sei que nenhuma de nós, pelo menos eu digo pela Cássia, pela Petrúcia, sei disso, nenhuma de nós faz assim, ai, nossa, não devemos cobrar um curso, não devemos... Nada disso. Mas não confunda, nenhum curso vai fazer você se tornar bruxo. Não é uma ferramenta, é um instrumento. Assim como é um livro. Um livro vai fazer você se transformar. Então a gente não pode confundir esses instrumentos do caminho com o caminho em si. E mais, a gente não pode confundir quem vivencia os instrumentos como se bruxo fosse, e às vezes ele acredita que é mesmo, mas aí não me cabe também dizer você é ou não é. Não me cabe, né? Mas eu observo, porque eu sou humana, vejo. Então eu digo, poxa, né? Lhe falta, mas aí cada um com seus problemas também, né? A gente é bruxa, a gente não tem aqui, não tá aqui para salvar ninguém, né? Até porque a gente adora uma perdição. Então, eu acho que que tudo acaba são como o próprio caminho, né? Instrumentos desse caminho que podem ser para bem ou para mal, como que você vai usar isso? Como que você vai viver isso? Se você quiser ficar só no superficial, bonitinho, fofo, né? Sem, como você trouxe, Ana, sem sujar o pé, sem suar, o seu ritual, aquele ritual bonitinho que você, né? Mas tudo bem, problema seu. Vai deixar de acessar algumas coisas, sim. E aí, cada um com o seu caminho, né? Então, acho que respondi, né, Cássio? O que você acha, Petrúcia, dessa parte dark aí Não, eu adorei essa questão que vocês colocaram e eu acredito muito nisso também. Eu não sou responsável pelo caminho das pessoas, né? Cada um vai onde vai. Ai, mas aí tem gente divulgando não sei o que, equivocado. O que eu tenho que ver com isso? Nós não somos ciência, não tem que provar nada, né? Tipo, deixa alguma coisa, a pessoa tira de lá. Se ela tiver que seguir no caminho, se algo chamar, ela vai cair depois com pessoas melhores, ela vai cair com ferramentas melhores para ela conseguir se entregar e ir acessando, como a Lua falou. Eu tava pensando na estética dark essa, né? Porque no meu caminho faz muito parte crânios, né? A bruxaria tradicional é crânio para todo lado, né? Crânio, os ancestrais lá, tá cheio de crânio, tem crânio para todo lado. E ao mesmo tempo eu sou essa pessoa assim, né? Eu não ando de preto, com o negócio todo olho pintado. Então acho que isso às vezes é legal, como a Ana Clara estava trazendo, que nós somos uma coisa mais... Tem uma coisa holística no sentido do todo. Então eu posso usar essa estética, isso não corresponde, porque as pessoas... O que a pessoa entende quando vê aquilo? A pessoa que é leiga vê caveira, vela preta, vermelha, malefício. Ela só vai pensar em coisa que está sendo feita para o mal de alguém. Não entende o que aquele simbolismo representa. Mas também quem gosta muito dos caminhos de mão esquerda vai achar que porque eu uso isso, que realmente meu caminho, então, aí daqui a pouco vai dizer, não, mas ela não é nada daquilo que ela me vendeu. Também vou ter gente que vai no Procon, provavelmente, porque achou que eu ia guiá-los em alguma coisa assim e não era bem o que eu, talvez alguma outra foto deu a entender. Porque tudo faz parte, né?
E esses símbolos não são o que as pessoas leigas vão compreender, mas eu sei que há gente que já se decepcionou muitíssimo com o que eu faço, porque acho que esperava outra coisa, né? Então também é cada um com o seu caminho, cada um com a maneira de adentrar os mistérios. E ontem mesmo a gente teve um sabá aqui, e nós tivemos isso falando que, na verdade, os mistérios estão todos revelados. Não existe. A questão é vivê-los, né? A questão é não existe um grande segredo que vai ser dito. Tudo pode ser descoberto racionalmente hoje em dia. A questão é como é que você traz isso para o visceral, que é sentir as coisas. E isso não é um livro, não é um curso, é você com o que está disposto, a sua prontidão ali, né? Mas essa história que a Ana Clara falou do medo das deusas sombrias, eu já vi o contrário, as pessoas veem porque eu tenho às vezes uma imagem de uma coisa muito mais sombria e aí decepciona. Então tem tudo isso. Meninas, com toda a história, a gente falou muito já aqui sobre esse tema até. A Ana falou bastante, mas eu queria explorar um pouquinho até para ouvir Lua e Petrúcia também. E Ana, claro. Ana Clara, claro, caso ela tenha outras coisas também para falar a respeito. Com toda a história da igreja, com as mulheres, a Inquisição, o trabalho de amansar a natureza selvagem da mulher. O que vocês acham da bruxaria que se utiliza do panteão cristão? E aqui não é nenhuma questão de, como até as meninas falaram, nós não somos fiscais da prática alheia, né? Mas a gente quer dar nossa opinião e falar um pouquinho a respeito, sem necessariamente querer dizer com isso que as pessoas não possam ter suas práticas, né? Mas queremos falar sobre isso. Então, começo com a Lua. O panteão, você diz as figuras mesmo, assim? Tipo, Porque JC, invocamos dentro Jesus aqui no leste? Não, eu entendi. temos. Quando eu falo panteão, eu falo porque além de você ter as figuras principais, que seria o Deus Os cristão, santos também, né? você tem Jesus, que seria o Filho, aí você tem o Espírito Santo, que é a Trindade, mas aí você também tem Maria, que tem uma super, né, um lugar assim de bastante destaque. Você tem toda uma série de figuras, né, que são santos, né? Então, por isso que eu É. chamo de panteão, porque você tem aí Maria tem uma figura de destaque bem a cara do cristianismo, né? Vamos combinar. É o exatamente. máximo de destaque que uma mulher pode ter, né? Ela só é a Isso. mãe do Deus do povo, mas ela, né? Mas Ela enfim, é a cada um com mãe do cada qual. Deus, mas ela não é deusa, Santa Maria, né? mãe de Deus, mas é o seguinte, Mas ela é só mãe do entendeu? Deus, não é deusa. Mas é o seguinte, né? Bom, vamos lá. É, Olha, eu, para falar a verdade, eu não acho nada, porque assim, eu acho que assim, eu acho que a bruxa, ela pode usar o que ela quiser, entendeu? Então, se para ela tem uma relação, inclusive, vejo até de ancestralidade da sua família, com uma figura de santo, de santa, e ela trabalha com essas figuras como espíritos protetores daquela família. Eu acho que tá tudo certo, assim. Eu acho que eu consigo entender, embora eu não viva isso, mas eu consigo entender. Se a gente for pegar até por conta de todo esse histórico que a Ana Clara trouxe com relação ao cristianismo e dessa própria infiltração onde o cristianismo não conseguiu destruir, a gente vai ver a figura da benzedeira benzendo com rezas cristãs. Nós até tivemos um Rainhas aqui na nossa primeira temporada de uma benzedeira. E isso passando de geração em geração, normalmente por uma linha, pela uma matrilinearidade, né, de mãe para filha, eu consigo entender isso como algo que, de repente, a pessoa, hoje, tendo acesso a vários estudos e compreendendo tudo que é isso que a gente conversou aqui sobre cristianismo e tal, que ela mantenha isso nas suas práticas, eu consigo entender.
E tudo bem, assim, para mim, se funciona para ela, ótimo. Da mesma maneira, se utilizar de ferramentas cristãs, principalmente católicas, mas não só católicas, como instrumento de magia mesmo, eu compreendo. Isso nunca foi novidade, né? Uma vez eu falei para uma pessoa que era católica, eu falei assim, mas na igreja tá cheio de magia ali. A missa, você já assistiu uma missa, né? Tá cheio de magia. Tudo roubado, mas é magia que tá fazendo ali. Tudo roubado e assim, dando aquela harmonização facial também. Não tem mais fumaça, que a fumaça irrita. Então, a defumação é falsa, o vinho é falso, o pão é falso. Então, mas enfim, né? É, tem o simbolismo, e para aquelas pessoas que aquilo é sagrado para elas, vai fazer um efeito ali. E gente que vai se utilizar para isso, tem várias práticas de magia que precisa de hóstia de igreja, hóstia benta. Então, eu acho que ok. Agora, não posso negar, não posso dizer que eu não sinto um rancinho. Exatamente, aí eu digo, e especialmente por eu ser mulher. Especialmente por isso, e por eu ver a bruxaria como essa força do feminino selvagem. Então, eu entendo, eu consigo compreender e respeito a prática, mas me dá um rancinho. Porque hoje a gente tem uma fala que às vezes até é utilizada de maneira, enfim, né, de maneira que não acho bem apropriada, mas enfim, que é a apropriação cultural. O que o cristianismo fez muitas das vezes foi uma usurpação cultural total, uma invasão cultural. Invadiu práticas onde ele não conseguia destruir. Então eu não gosto. Eu lembro uma vez que a Cássia, num Rainha também, que a Cássia comentou, falou: eu acho que parece que eu estou compactuando com o inimigo quando eu estou fazendo isso. Porque isso aqui, gente, está dando uma opinião pessoal, algo pessoal. Eu não consigo. Mas eu consigo te respeitar se você faz isso, eu consigo entender todo esse lance até da ancestralidade e tudo mais. E tá tudo certo. Mas me incomoda um pouco, porque está se utilizando de certas coisas, certas ferramentas, de um lugar que eu não sou bem-vinda, simplesmente porque eu sou mulher. E que eu não posso, o que me nega é o sacerdócio, entendeu? Por eu ser mulher. Então, é isso que eu penso, assim, eu respeito, mas eu, ao mesmo tempo, tenho esse rancinho. O que vocês acham? Olha, eu não. Se alguém chegar para mim e falar, gostaria de praticar bruxaria, mas sou cristã, tudo bem? Também não posso mandar na prática de ninguém, mas, por exemplo, no meu coven não tem. Não tem nenhuma prática, e eu deixo bem claro que a pessoa, para participar do meu coven, ela vai optar pelo paganismo, né? Pelo culto aos deuses antigos e tal. Continuo da mesma opinião, Lua, que você citou. Eu acho que praticar bruxaria e usar elementos cristãos ou cultuar santos ou, né, qualquer figura do panteão cristão é compactuar com o inimigo. Se alguém falar assim para mim, você precisa fazer uma magia que necessita de uma hóstia consagrada, eu não vou fazer, eu vou fazer outra coisa, vou procurar outra magia e ok, né? Então, assim, eu quanto mais analiso a história da bruxaria e da sociedade patriarcal, mais eu enxergo o apagamento causado à figura da mulher, seja bruxa ou não. Até porque esse termo bruxo é bem recente, né? Tinha ali outros termos para designar qualquer trabalho feito pela mulher em outros tempos. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo nesse tipo de coisa, mais eu quero distância, né? Justamente pelo que você falou, pelo fato de eu ser mulher, tem um apagamento natural de mim, das minhas ancestrais,
que não vai estar só relacionado a um apagamento muito à distância, mas a um sofrimento causado a mulheres que estão próximas de mim, como minha mãe, como minha avó, né? Próximas que eu digo temporalmente, né? Por elas serem mulheres, compactuado pela Igreja Católica ou pelas religiões protestantes, ou até como vocês bem lembraram, acho que foi a Petrúcia que falou, o kardecismo, né? Então, para mim, não acontece e eu, assim, não, eu acho que não. Mas, né, de novo, como eu falei lá no começo, tem pessoas que eu conheço, que a gente, todos, né, a gente conhece pessoas que praticam bruxaria dessa forma, e eu não vou desvalidar a prática de ninguém, mas não rola para mim. Petrúcia. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho com relação a isso, eu concordo Claro. totalmente. Eu tenho uma amiga, é uma ex-aluna da escola, que é da minha escola, e hoje ela faz um curso de terapias, que eu dou um curso de terapias para mulheres, é para quem quer ser terapeuta de mulheres. E ela é evangélica. E foi ela que falou, Lua, faz um curso para mulheres, tarará, tarará. E assim, eu falei, ó, só que é o seguinte, né? Eu vou fazer um curso, mas assim... E, cara, é só um adendo, assim, ela foi a única mulher evangélica que eu conheci várias, né, mas que ela, assim, ela é muito aberta, ela é muito, ela quer saber sobre deusas, ela quer saber sobre o feminino, ela fala sobre, ela quer saber sobre a bruxaria, ela se revolta com a história da igreja e tal. E eu fico me perguntando, assim, me pergunto intimamente, né, se ela assistir esse sabá nosso, falar comigo. Eu fico me perguntando por que ela tá lá. E aí eu lembro que são pelo menos 2000 anos, né? De uma série de coisas, né? E eu respeito profundamente essa Doutrinação, né? mulher. 2000 anos de doutrinação. Exatamente. E ela, inclusive, ela é enfermeira obstétrica, portanto, ela é uma parteira. Inclusive, ela vai dar aula de uma técnica de rebozo, que é uma técnica ancestral mexicana para as meninas, né? E eu falei para ela, eu falei assim, Thalita, você sabe que se a gente, se acontece uma inquisição hoje, você pode falar que você é da sua igreja, mas você estaria sendo queimada do meu ladinho, junto com todas essas mulheres aqui. Ela falou, sim, mas eu queimaria, mas eu não queimaria sem lutar. Então é uma coisa muito louca, gente, né? Uma mulher que eu respeito profundamente e eu só queria dividir isso aqui com vocês. Diga, Petrúcia, desculpa te cortar. Eu fui. Meus pais não me batizaram, meus pais eram agnósticos, e eu quis entrar para a igreja quando eu era pequena, porque eu era uma criança espiritual religiosa, eu queria uma religião, a única que me apresentavam ao meu redor era essa, então o que eu vou fazer? Botavam tudo em colégio de padre, colégio de freira. Eu me sentia sempre muito esquisita, porque eu não era batizada, eu ia no máximo pro purgatório, aí eu me sentia péssima. Então eu entrei na igreja, e quando eu entrei na igreja, então eu tinha 13 anos, quando fui batizada e fiz primeira comunhão, e no ano seguinte fiz crisma, tudo de livre, espontânea vontade. E aí, mas aí eu já acreditava em reencarnação, eu já mexia com tarô, eu já estava fazendo todas as coisas. Ou seja, eu estava lá aprendendo e querendo uma religião, mas as minhas práticas já eram do caminho não aceito, né? E depois disso eu tive um trabalhão para tirar de mim os resquícios disso, para limpar, para eu poder viver outras coisas estando presente nessa terra e me sentir mais plena sendo mulher, gostar de ser mulher, especialmente sentir que isso era sagrado. Foi um trabalho danado de ritual e terapia, muito processo, para eu agora pegar um terço na mão. Era só o que me faltava, me desculpem. Então, entende? Tipo, eu partilho do ranço. Eu tive um trabalho de afastamento. Eu não quero me juntar de novo. Eu vou a um casamento se me chamarem, eu vou a um funeral se me chamarem. Eu tenho um terço no altar para uma das minhas ancestrais, para quem isso é importante. Eu respeito a religião dos outros. Com a minha mãe, fiz uma viagem com a minha mãe.
em outubro de 2023, nós fomos para Bósnia, para Medjugorje, porque era o sonho da minha mãe, onde teve a aparição da Virgem Maria. Então, acompanhei, subi morros inacreditáveis de pedra. Eu senti que eu tinha corrido uma maratona, porque eu odeio altura, eu odeio trilha, odeio todas essas coisas, e fiz esse caminho absurdo com a minha mãe. Subi 2 quilômetros morro acima, morro abaixo, numas pedreiras pontudas, para ver uma cruz não sei onde, que nem era a tal da aparição da Virgem. Nós descobrimos o morro errado primeiro, descobri até isso. Aí achamos o lugar da aparição da Virgem, aí subimos um morro menor, mas também com pedras pontiagudas. E eu achei engraçado que eu subia, mas quando tem alguma coisa na religião do outro que eu sinto que há uma presença de sagrado, eu me arrepio, e ali eu não tinha sentido nada. Quando foi o morro da verdadeira aparição da Santa, comecei a subir o morro e fiz a minha versão. Eu tenho uma versão muito bonita, herética, da Ave Maria. E aí, que é a Ave Mãe, cheia de graça, o poder é convosco. Bendita sois vós, Rainha do Universo, e bendita é toda a criação. Mãe Sagrada, Criadora de todas as coisas, esteja conosco agora e sempre. E aí eu fui rezando isso. E quando eu cheguei lá em cima, eu desmontei em lágrimas. Eu fui sentar numa pedra longe da imagem, meu irmão, minha mãe fotografaram e tal. Eu fui sentar, eu só chorava porque era a deusa. É uma sensação do amor da Mãe Divina, da Criadora de todos nós. E eu chorava em contato com a deusa. Eu disse, seja a forma que você vier, tô te sentindo aqui. Então, e aí a minha mãe achou lindo, porque aí minha mãe depois se converteu ao catolicismo, virou bem católica depois de 50 anos. E aí ela ficou achando muito lindo que a filha dela, que é pagã, herética, estava a única, eu, minha mãe e meu irmão, a única chorando em cima do morro da Virgem Maria era eu. Mas por conta de acessar algo. Então, eu vejo que há sagrado nessa fé. Óbvio que tem. Não, mas não é o meu, exceto com algum ponto de contato. Como foi essa experiência para mim. Mas eu não trago isso para minha prática. Minha mãe queria muito me dar uma imagem da Virgem para eu trazer comigo. Mãe, muito obrigada. Tá visto, tá visitado. Eu não preciso da imagem da Virgem comigo. Né? Eu tenho uma Virgem Maria que é uma mãe com menino pintado, e eu tenho uma outra mãe negra pintando com a criança, que também lindas, assim, são as duas Madonas que eu tenho comigo. Uma minha mãe pintou, outra uma amiga. E aí, também no sentido mãe, Isis com a criança. Então, essa imagem eu até partilho alguma coisa. Mas de resto, mas não faz parte da minha prática. Está, às vezes, né, essa mãe e tal aqui ao meu redor, mas eu não estimulo. Dentro do meu clã não existe isso, e eu também não acredito que eu aceitaria, de fato, alguém que ficasse assim misturado para trabalhar tão intimamente com a gente. É isso. Ana? Polêmica, né? Essa parte é polêmica. Eu acho assim que para a gente que é aqui do Brasil é uma questão de terra mesmo, né? A importância é uma coisa que é ancestral para a gente. Eu vejo que dentro desse nosso trabalho mágico com as nossas ancestrais é muito difícil de fazer essa dissociação, e eu acho que é um caminho de desenvolvimento de toda a bruxa brasileira, né? Acho que mundial no sentido de desconstrução da cosmovisão cristã, mas para a gente aqui é imbricado de uma maneira muito profunda, porque são manifestações espirituais que são bonitas, né? Se você for pensar que são resistências do culto à deusa, são resistências do culto à fertilidade. Então, por exemplo, né, eu tô organizando o retiro a Dionísio, e daí eu tava falando do boi, tava numa pira do boi, o boi, e eu fui num show das Clarianas e era super sobre a festa do boi. Aí uma amiga falou assim: que você tá com essas músicas cristãs aí? Falei, para mim, amiga, isso aqui é festa da fertilidade, é Evoé, é outra coisa para mim. Então, é bonito você ver essa manifestação, né? Porque realmente é espiritual, não é que não seja espiritual, né? Se a gente entende que tudo é divino, tudo é. E por isso eu reconheço a feitiçaria cristã, né? Minha avó era uma feiticeira cristã, jogava baralho, vinha de ascendência, era descendente de ciganos, mas sempre escondeu, sempre reprimiu, sempre me tacou medo em ciganos, né? Mas quem me ensinou minha primeira feitiçaria foi minha avó. Então, é um processo, assim, né? Quando ela faleceu, inclusive,
era tudo preto e vermelho. Tudo. O terço dela era preto e vermelho. E eu assim, gente, como é incrível. E eu acho que tem essa experiência que é necessária pra gente, quanto bruxa, essa experiência subjetiva para trabalhar a nossa ancestralidade, para se entender, para se conectar com as forças da deusa. Mas daí eu chamo isso de feitiçaria, né? Eu não consigo, não consigo, aí é a minha parte polêmica, entender a bruxaria cristã, né? Pessoas que vão se denominar cristãos e bruxos. Pode ser feiticeiro, bruxo, mas assim, eu, existe um negócio muito difícil aqui para mim por causa de todo esse processo de criação do que é essa bruxaria. Porque tudo isso é moderno, né, gente? Não se chamava bruxaria, não se chamava bruxa, né? Então, tudo isso, a história da bruxaria é calcada em cima dessa demonização da mulher, dessa demonização de outros povos, né? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar clara aqui com esse meu ponto, né, minha pontuação polêmica, porque eu sou polêmica, é que quando a gente faz uma crítica social, uma crítica política, a gente está criticando um sistema, né? A nossa cultura. A gente não está demonizando práticas pessoais, né? Porque daí cada um sabe de si, né? Eu defendo essa bruxaria herética, essa bruxaria profana, não para invalidar e nem converter ninguém. Eu acho importante a gente trazer realmente esse debate aqui, porque às vezes as pessoas acham que eu sou anticristo demais, assim, e acham que a gente está querendo impor as coisas, né? Se toca, fica afetado com essa reflexão, com essa provocação que nós bruxas somos, né? Provocadoras, e acaba não percebendo qual é a crítica que está por trás mesmo. Essas críticas, elas são a uma cultura, a nossa cultura. E como a gente falou todo aqui nesse sabá, sobre como é imbricado o capitalismo, o cristianismo e o patriarcado. Né? E de como a bruxaria muitas vezes é vista como esse movimento social, esse grupo social que está subvertendo, que ao longo dos anos foi sempre subvertendo essa ordem. Né? Então, quem faz esse processo de demonizar e perseguir são as religiões abraâmicas, né? Mas a gente precisa, nós bruxas, precisamos entender que o problema do cristianismo não é apenas a história deles com a Inquisição, porque às vezes fica essa imagem, né? Como se fosse uma mágoa, uma vingança, e tá tudo bem também fazer vingança, mas é como se fosse essa rusga, e não é só isso. Toda a cosmovisão que foi imposta ao longo de milênios para a gente vem junto com essa egrégora. E isso é um grande ponto magístico para a gente, não só de reflexão política. A egrégora cristã é mais antiga e se expandiu mais do que qualquer outra egrégora. No sentido, né, que tem estrutura, instituição e tudo mais, dentro do Ocidente. Então, a religião que mais se expandiu foi o cristianismo. Né? E dentro de uma perspectiva de egrégora, o que isso significa? Uma perspectiva mágica, né? É possível separar o autor da obra? Será que é possível trabalhar com essa egrégora sem ancorar-se com uma visão patriarcal, dualista? Então, eu sempre trago isso como uma provocação para a gente refletir isso como comunidade. Porque a gente está em um contexto social onde a religião não é mais imposta pela família, pelo lugar que você mora, onde você precisa sincretizar sua prática para você não ser morta, por mais que exista intolerância e perseguição, ainda assim não é como já foi um dia, né? A gente não precisa ir para a Índia para poder cultuar os deuses hindus e se conectar com esses mistérios, né? Então, isso nos dá uma liberdade. A gente está escolhendo um sistema de crença que a gente se afiniza. E aí a gente precisa perguntar sinceramente para nós mesmas: que cosmovisão está guiando a minha bruxaria? Pois a nossa forma de ver o mundo impacta nas nossas ações, impacta na nossa magia, na nossa feitiçaria, né? Impacta na nossa forma de viver os mistérios. Então, o discurso que a bruxaria política foi se popularizando bastante nos últimos tempos, né? E isso eu acho maravilhoso. Só que como cientista social daí, né, e como bruxa e sacerdotisa, deveria vir junto essas autocríticas, que podem e devem ser doloridas, porque essa autocrítica envolve acolher contradições. E todo mundo aqui tem. Eu tenho toda essa minha postura
mas vira e mexe eu percebo coisas que são oriundas dessa cultura. Eu falo, cara, de novo, velho. E lá vai, mais rito de apostasia, mais rito de purificação, mais corte de não sei o quê. Então, assim, é um processo de transformação que não é só subjetivo, ele é cultural, né? E se nós bruxas somos aquelas que se propõem a transformar nossa vida, nossa realidade através da magia, a gente precisa refletir o que a gente está semeando, o que a gente está nutrindo e o que a gente precisa ceifar, né? Qual cosmovisão e que legado a gente está querendo deixar para as futuras bruxas? Uma bruxaria que foi limpa pela cultura, pela cosmovisão cristã, pelo capitalismo? Um mundo onde a gente cultua seres que vêm de livros e de egrégoras que determina que a mulher é a origem de todo mal, né? Então, nossa particularidade também como bruxa é entender que a gente está constantemente modificando a nossa realidade. Então, por que quando é para falar sobre transformar a nossa religiosidade, os símbolos que a gente usa, incomoda tanto? E isso não precisa vir numa negação imatura. Às vezes passa por esse ponto, às vezes, né? Quem nunca, né? Mas a gente precisa lembrar sempre de que a gente não é só fruto da nossa cultura, a gente também cria ela a todo momento. E que, como qualquer feitiço, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E principalmente o que a gente está pedindo, o que a gente está ancorando. Então, se a gente tem tanto trabalho para pensar na estrutura de ritos, de feitiços, para que eles sejam coerentes com o que a gente acredita, com os nossos desejos, por que a gente não reflete sobre que bruxaria a gente está semeando no mundo? Sobre qual filosofia nós estamos vivendo? Com qual sistema de crenças a gente está olhando e agindo no mundo? Né? Então, essa autocrítica, essa reflexão, ela não precisa e muito menos deve vir seguida dessa busca de salvar os outros, do diabo, do cristianismo, né? E muito menos de converter alguém. Porque os grandes problemas que fez o cristianismo se tornar tão hegemônico foi justamente essa ideia de expansão, de dominação, de conversão, de salvação, né? De que a gente precisa ser salvo de alguma coisa e precisa converter os outros ao nosso pensamento como se fosse a única forma de se conectar com o divino. Tanto que eu não tenho essa conversa com cristão, eu tenho essa conversa com bruxas, né? Com cristão é isso aí. A pessoa cristã, eu vou rezar Ave Maria no enterro e tá tudo certo. Mas se não for, eu vou ficar chateada se rezarem, né? E isso acontece muito, infelizmente. Então, é muito comum a gente olhar para o passado e se perguntar como é que foi possível a Inquisição, genocídio, guerra. E, gente, na real, assim, depois que você vai estudando na sociedade, você vê que é mais simples do que parece, né? As pessoas que não pensam que sementes estão plantando no mundo, colhem a semente que está disponível. E o que está disponível é a nossa cultura, né? E a gente está vendo aí, continua vendo os resultados nefastos dessa cosmovisão judaico-cristã, né? Que diferente dos pagãos, se norteia por um livro, por livros sagrados enrijecidos no tempo e no espaço, né? Está ocorrendo um genocídio televisionado, que é justificado por uma busca de uma terra sagrada, gente. Então, a gente teria que ter só um sabá inteiro para destrinchar tudo isso, vários outros sabás, né? E principalmente para conversar sobre essas contradições de se defender essa maior valorização às tradições em detrimento das coisas novas, das vertentes novas. Mas a gente também tem que lembrar e levar em consideração que a bruxaria ela é moderna. E muito do que a gente vive é mais do que moderno, é contemporâneo, é extremamente novo. E a gente precisa começar a se autorizar a criar novas possibilidades que são mais coerentes com o que a gente deseja viver e com a sociedade que a gente deseja semear, né? Então, meu caminho ele é muito imbricado dentro dessa questão da união da espiritualidade e da política. E por isso que, tanto como cientista social e como bruxa, eu trilho essa jornada nesse caminho de uma bruxaria crítica, subversiva, pensante, que se localiza na história, que respeita as tradições, mas também se entende como agente da cultura e que a nossa única certeza é a transformação, né? Então, com isso, eu busco, para mim, e trazer voz, dar voz para que outras que pensam parecido cheguem também, para que a gente possa criar novas possibilidades que comportem a libertação das mulheres, de outros grupos oprimidos e a transformação da nossa sociedade, né? E isso não vai acontecer se a gente não colocar
essa visão, essa cosmovisão e essa cultura em xeque. E eu acho também que isso também gera na gente um incômodo profundo, e talvez algumas pessoas elas não queiram esse incômodo, né? Esse desconforto, porque é bem desconfortável viver nesse mundo, dá vontade da gente se fechar numa bolha, né? E eu fiquei só pensando, enquanto a Ana Clara estava falando, que realmente bruxaria é impossível que seja para todas as pessoas, porque é muito trabalhoso. Perceber tudo isso, se alijar, né, da distância de tudo isso, limpar, compreender, ficar o tempo todo vendo onde que eu tô de novo no automatismo e onde que eu tô conseguindo fazer algo que é muito consciente, é extremamente trabalhoso. E não é todo mundo que vai conseguir ficar neste caminho por conta exatamente disso. Exato. Não é à toa que eu percebo que muitas mulheres que fazem, como eu acompanho mais o trabalho de mulheres, né, que fazem essa reflexão, têm mais facilidade de olhar para isso, são mulheres que trabalham com deusas e deuses sombrios, porque eles ensinam a gente. Eles ensinam a gente a cutucar a ferida, a lidar com contradição, a lidar com aquilo que dói, a descobrir quem a gente é e aquilo que a gente não quer mais na nossa vida. E nem todo mundo quer isso. Às vezes as pessoas vêm buscando a bruxaria, sendo que ela queria uma feitiçaria band-aid, uma coisa que estanque a dor. E a bruxaria às vezes é cutucar a dor. A gente é Zé do Leite mesmo, meu bem. A gente queima os vilarejos. Os internos. Ai, Ai, gente, que gente. coisa Mas mais depois linda, semeia né? de novo. Semeia de novo e floresce de Exatamente. novo. É Porque é isso. cíclico. Dançamos sobre os escombros, não é mesmo? Gente, incrível! Daria para ficar aqui horas e horas nessa conversa maravilhosa. Agradeço muito a Ana Clara de estar conosco. Adoro o trabalho dela e acho que é super necessário que a Ana fale, porque realmente ela tem grandes ideias e sempre muito bom ouvi-la. Também muito feliz de voltar aqui com nossas rainhas do Sabá, com as minhas rainhas, Eba. Petrúcia e Lua Serena. Na Muito bom. próxima lua cheia, estaremos de volta com mais um episódio. Um grande beijo, até lá!